Senhores, né? Acho que o pessoal aí, né, é meio. ah, o pessoal meio doido das ideias, né? Então, o pessoal falou, não, porque eu não sei. Primeiro argumento, não, porque eu não sei o que caiu. Caiu, levanta, caiu, levanta. Negativo. Eu estava. Primeiro que eu, na verdade, nunca estive em patamar alto. Em questão de, não, salto elevado. Eu nunca usei a interpretação literal do que Salomão diz em relação a quem está num lugar alto, cuidado para que não caia, né? Eu nunca achei que eu estivesse num lugar alto. Talvez estava sem saber. Eu nunca usei essa interpretação literalmente. Por que forçaram essa interpretação comigo? Então tá errado, primeiro. Então, fake. Nem depois eu usei muito essa interpretação, né? Agora, daí, eu, eventualmente, depois dos mandamentos, eu já sabia que essa situação, o que ela poderia representar, mas eu não me coloquei num lugar, não me achei que eu estava num lugar inteiramente elevado, até por outras circunstâncias. Então, não é que eu estava, eventualmente, não é que eu estava num lugar alto cair, negativo. Eu estava descendo cautelosamente, porque eu não sei se vou conseguir, né, num lugar baixo, vamos dizer assim, me importar da melhor maneira, já que o critério é mandamento, e no lugar alto eu nem sabia que eu estava. Então, como é que eu caí se eu não sabia que eu estava no lugar alto? Então, é meio feio. Então, eu caí aonde? Então, não, caí aonde não. Eu caí, vamos dizer, caí aonde não? Caí da onde? Como é que eu posso ter caído se eu não estive exatamente no lugar alto? Né? Principalmente até 2019, porque eu nunca usei essa interpretação literalmente. Eu digo, no sentido que realmente se empresta e a pessoa está no lugar alto em relação à própria confiança dela. Né? Eu nem sabia dessa interpretação. E nem achava minha confiança lá. Tudo isso. Então, esse é o primeiro comentário. Eu não caí, eu estava descendo cautelosamente. Né? Vamos lá. Segundo, sobre a questão de comportamento de pesquisa. Não, eu não acho que caí. Eles fizeram uma crítica que não poderia ser feita, porque eu já tinha aberto a pesquisa, não caí. Eu já tinha aberto a pesquisa e já tinha considerado a possibilidade de pesquisa, e já tinha começado a pesquisa antes de eles terem feito comentários em relação à necessidade de fazer pesquisa, se é que fizeram comentários em relação à necessidade de pesquisa. Eles não fizeram, eu já tinha declarado a necessidade antes. Né? Além disso, eu já considerava antes a necessidade de mudança comportamental para aceleração de informações. Porque eu não receberia, e aliás, isso desde 2020, eu já sabia que com o comportamento atual eu não receberia informações suficientes, nem só sobre o tema de filhos espirituais, outras coisas em relação ao mandamento, se eventualmente eu não tentasse mudar o comportamento até para outras informações que eu precisaria, pelo menos as que eu precisava. Eu só receberia essas informações rapidamente se o comportamento fosse bom. Não a partir de pesquisa, já que muitas coisas pela pesquisa, se eu tenho um comportamento, entre aspas, ruim, eu não vou entender. Aliás, por isso, inclusive, foi contabilizada a possibilidade, ali, em 2021, da necessidade de retornar à igreja, porque eu não sei se eu vou entender, a não ser que seja, de repente, uma informação mais mastigada daquilo que eventualmente está escrito na Bíblia. Então, eu precisaria à igreja, mesmo com um comportamento talvez não inteiramente ideal, para eventualmente entender determinadas coisas. Né? Então, tinha essa situação e essa possibilidade. Então, havia esse ponto. Antes caiu aonde? Se eu sabia que se eu mudasse comportamento, eu receberia as informações com mais velocidade. Não, mas você receberia as informações mesmo, mesmo com o seu comportamento. Depende da informação, não receberia todas com o meu comportamento. Algumas demorariam muito para receber. Algumas informações demorariam muito para receber. Se eventualmente eu continuasse com o mesmo comportamento. Então aí tá. Antes eu achava que havia o que era bastante útil, a questão de eventualmente mudar comportamento para receber informações antes. Mas isso já estava sendo feito. Então, mas como é que eu caí se eu já estava fazendo isso antes? Eu já estava tentando mudança comportamental antes. Eu não estabeleci uma coisa no sentido de, vou ficar com um comportamento fixo e vou receber informações futuramente. Não. Eu posso mudar o comportamento para receber informações antes, mas se eu continuar, justamente, já era uma coisa que eu acreditava. Se eu continuo com o mesmo comportamento, como é que cai? Se eu continuo com o mesmo comportamento, mesmo que eu pesquise, há coisas que eu não vou entender. Se eu mudo o comportamento, há outras, melhoro o meu comportamento, há coisas que eventualmente eu vou pesquisar, algumas que eu não preciso nem pesquisar e que essas informações já vão ser reveladas, né?
por causa da própria mudança comportamental. Mas isso eu estava fazendo desde 2020. Então agora dizendo, não, porque eventualmente, aí tá, eventualmente por nossa causa, eu já estou tentando mudar comportamento desde 2020. O processo já iniciou lá, antes de qualquer crítica em relação a filhos espirituais. Antes. Então não tem isso. Eu sabia, e o objetivo era justamente esse, de receber informações mais rapidamente. Fica esse complemento no canal. Como se, falando como se fosse a partir da crítica dos caras.